Apareceu, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Levíticos e este é o último vídeo, nós concluímos o livro hoje. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vamos terminar as bênçãos e as punições, capítulo 26, e os regulamentos sobre votos e ofertas do capítulo 27. O penúltimo capítulo do livro de Levítico fala sobre bênçãos e punições finais. E ele diz, de novo, quer dizer, ele está repetindo esta regra várias vezes, que era proibido fazer ídolos, ou seja, a proibição da idolatria. E o que ele chamava de idolatria? Podia ser uma imagem, e aí quando ele fala de imagem, é uma imagem de escultura, que seria uma representação de uma divindade. Então em Canaã existia a miúde se encontrava muito algumas imagens de esculturas de Astarote ou Astarte, de Baal e dos Baalins. Então eram todos imagens de escultura. A coluna era chamado de poste ídolo, ou coluna em pedra mesmo, que era dedicada para o deus Baal ou El. E existiam pedras com figuras de divindades esculpidas. Então a gente vai ver mais para frente, existiam os chamados selos. E nestes selos eram esculpidas, então, imagens. Isso era feito em paredes, isso era feito em pedra para usar no dedo, como anel, como pingente, enfim. Então eram utilizados muitos, tanto a escultura, quanto a coluna, quanto a pedra. E de qualquer maneira, estes três eram tidos como idolatria e, portanto, deveria ser evitado. As bênçãos, então, eram dadas sempre que se obedecessem às regras, os juízos, todas aquelas normas que foram dadas na Torá. E quais eram as bênçãos? A prosperidade material, a vitória sobre os inimigos, a presença de Deus na terra, que se fazia através ou do tabernáculo ou depois do templo, e a dignidade da liberdade pessoal. Então, em todas estas coisas, inclusive a prosperidade aqui, a gente está vendo não só as colheitas que seriam prósperas, os animais que seriam abundantes, mas também a riqueza que envolve tudo isso e a prosperidade familiar em termos de família, de descendentes. Então, estas 4 questões eram as bênçãos de recompensa pela obediência. E se não fosse a obediência, se eles fossem desobedientes, se eles fossem, por exemplo, idólatras, o amado vai lembrar que na história de Israel, eles sendo idólatras, aconteceu deles serem levados para o cativeiro, eles perderam a terra, eles foram destruídos, ou seja, só um resto ficou, eles foram vencidos e Deus se afasta deles, porque o templo, inclusive, foi destruído. Então, quando se tem a desobediência, se corta todas estas bênçãos. É isso que acontece, inclusive na nossa vida hoje. Então, nós podemos encontrar este tipo de retribuição quando obedecemos e as consequências da desobediência
na ausência destas bênçãos. As punições finais, além destas que eu falei, também podiam ser o terror, né? A palavra fala bastante em o coração ficou aterrorizado. Então, o terror diante do inimigo, a calamidade médica, ou seja, as doenças, tudo que se fala em termos de falta de saúde, né? Então, as calamidades médicas, a seca, a fome, a praga de feras, a guerra, o canibalismo, a desolação de cidades e o exílio. Amados, foi isso que aconteceu quando a Síria veio tomar o reino do norte, Israel, e quando a Babilônia veio tomar o reino do sul, Judá. Inclusive o canibalismo. Então a fome era tanta, Flávio Joséfo conta que as pessoas comiam outras pessoas, inclusive os seus filhos. Então a palavra de Deus fala isso, e isso é atestado pelos historiadores. O canibalismo aconteceu sim. Mas e se eu me arrependo? Ora, existe recompensa ao arrependido? Claro que sim. A palavra diz que ao confessar a apostasia, a confessar a traição, o arrependimento genuíno, o desejo de aceitar o castigo, faz com que Deus se lembre da aliança e ele torne atrás no castigo, fazendo com que depois do castigo venha a recuperação. Isso aconteceu. Eles foram levados para cativeiro, eles tiveram que sofrer todo o castigo, mas Deus se lembrou quando eles se arrependeram, quando eles aceitaram o castigo, Deus se lembrou e refez tudo isso. Tanto é que o povo voltou para Jerusalém, Jerusalém foi refeito, o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos e tudo voltou porque Deus se lembra da aliança. A desobediência é uma maldição, porque a pessoa que desobedece a qualquer dos mandamentos, ela assume uma responsabilidade pessoal. Ela não fez um pacto com Deus, ela não fez uma aliança com Deus. Se ela fez uma aliança com Deus e ela quebra esta aliança, ela vai responder pessoalmente pela quebra, né, desta aliança. Portanto, ela vai trazer as maldições. A obediência traz bênçãos. A desobediência traz maldições, como nós vimos nos slides anteriores. Portanto, não é maldade de Deus, é execução da aliança, é uma responsabilidade que nós temos. Finalmente, a palavra de Deus aqui em Levítico, nós fechamos Levíticos falando sobre votos e ofertas. A pessoa podia fazer um voto? Sim, ela podia. Ela podia colocar uma pessoa, um bem, num relacionamento consagrado. Então, ela própria podia se colocar num relacionamento consagrado, ou alguém poderia colocar uma pessoa num relacionamento consagrado. Foi isso que aconteceu com Jefté, que ofereceu e votou a sua filha. E aí ela foi entregue porque ela havia feito esse voto com o Senhor. Uma outra pessoa que foi sobre a qual foi feito o voto foi Samuel.
Mas Ana foi esperta. Ana ofereceu Samuel consagrado a Deus para o serviço de Deus, diferente do que Jefté fez. Então, a filha de Jefté foi morta, mas Samuel não. Samuel foi um profeta, Samuel foi um sacerdote, Samuel foi um juiz, o último juiz. Então, aqui nós temos uma pessoa consagrada. Quando uma pessoa faz um voto, ela vai ter que pagar este voto quando cumpriu o voto. Se for um homem adulto, se paga 50 ciclos de prata. Um ciclo equivale a 11 gramas de prata. Se nós formos ver o preço da prata, uma grama, né, de prata é quase R$4. Então, 11 gramas vai dar mais ou menos R$40 o ciclo. Então, se for um homem adulto, 50 ciclos. Se for uma mulher adulta, 30 ciclos. Se for um jovem menino, 5 ciclos. Se for uma menina, 3 ciclos. Se for maior de 60 anos, um idoso, homem, 15 ciclos. E se for uma idosa, mulher idosa, 10 ciclos. Os animais podem ser votados? Podem. Eu posso votar um animal também, uma coisa ou um animal. Mas se eu voto um animal, eu não posso depois substituir esse animal por um outro animal de qualidade inferior ou por um outro animal de uma outra espécie. Se eu votei aquele animal, eu posso substituir o animal, contanto que tenha a mesma qualidade e seja da mesma espécie. Não posso votar um boi e entregar uma ovelha. Não, eu tenho que entregar um boi da mesma qualidade. Um animal com defeito que era considerado impuro também pode ser votado, não tem problema. Você poderia votar um animal impuro. Se eu quero resgatar um voto, posso resgatar um voto? Pode. Mas quando eu resgato o voto, então eu estou entregando o animal, não estou. Então eu fico com o animal, eu tenho que entregar o preço do animal mais uma multa de 1/5. Então, de 20% do preço que foi avaliado o animal. Né? Então eu posso resgatar. Eu pago o animal e pago uma multa de 20%. Bens, casas, terrenos podem ser votados? Pode. Ah, mas eu mudei de ideia, vou resgatar. Posso resgatar? Sim. Você pode, do mesmo jeito que você paga o valor, mais a multa de 20%, conforme a gente viu. Se fosse uma terra, a avaliação era feita pela quantidade de semente que se utilizaria naquela terra por ano para semeá-la. Então, esse era o valor, se conta pela semente, ou seja, pela terra que possa produzir. Um primogênito de animal não pode ser votado. Por que eu não posso votar um primogênito? Porque ele já pertence a Deus. Então eu não posso fazer duas coisas em cima do mesmo animal. Ele já é de Deus, ele é primogênito. Uma coisa que é dedicada a Deus, que é Herém, que a gente viu que isso existe, né? O Herém. Então, por exemplo, Jericó, quando foi conquistada, ela foi determinada Herém. Ela deveria ser entregue toda para Deus. Então, essas coisas dedicadas, as coisas do Herém, já são possessão de Deus. E, portanto, elas não podem ser alienadas, elas não podem ser resgatadas, elas não podem ser trocadas, tá? Elas já são de Deus. Então, não pode se fazer isso. Dízimo também existia. O dízimo
é a 10ª parte de todos os produtos da terra. Quando se utilizava dos animais, né? Então se utilizava a 10ª parte dos animais. Como é que se fazia esta contagem? Se fazia, passava por baixo da vara do pastor, sebet, portanto, cajado, a vara do pastor. Iria se passando e aí, de cada 10, um pertencia a Deus. O cajado aqui havia um sentido bastante interessante, porque a vara do pastor era uma arma que defendia as ovelhas, que defendia os animais. Ela servia tanto para afastar os predadores, né? Tinham lobos, tinham animais, feras, né? Que podiam comer essas ovelhas, esses animais, mas servia também para guiar as ovelhas, para ajudar o pastor a andar num terreno difícil. Então ele fazia passar essas ovelhas por baixo do cajado, que era um instrumento de autoridade do pastor sobre essas ovelhas, e ele fazia a seleção. Não era possível escolher o animal. A seleção, ela devia ser feita dessa forma. À medida que os animais passavam, o 10º animal pertencia a Deus. Amados, tanto os votos, veja, os sacrifícios, eles não existem mais. Uma vez que o templo foi destruído, não existe mais sacrifício, nem eles fazem mais. Mas para nós que cremos que o sacrifício único e suficiente foi feito por Jesus na cruz do Calvário, que rompeu o véu do Santo dos Santos, nos dando acesso a Deus, a partir desse momento nós não precisamos mais fazer sacrifícios, porque esses sacrifícios já foram feitos na pessoa de Jesus. Então, quando você crê em Jesus, quando você confessa Jesus, este sacrifício feito por Jesus está válido para você, porque ele fez para você. Entretanto, votos e dízimos nós podemos fazer ainda. Tanto é que Paulo fazia isso, os apóstolos faziam isso, tá? Então, votos e dízimo nós ainda temos que entregar como oferta agradável a Deus. Toma cuidado, porque os dízimos são bênção nas nossas vidas, né? Vamos lembrar do que diz Malaquias a esse respeito. Então você pode sim utilizar-se dos votos e utilizar-se do dízimo. Outra coisa, tudo aquilo que foi dito em relação aos sacerdotes, tudo aquilo que foi dito em relação à nação que deve ser santa, consagrada, separada, tudo aquilo que foi dito em relação ao comportamento, à ética, à moral, à santidade, está valendo para nós. Por quê? Porque nós somos nação santa, separada, sacerdócio de Deus. Amém, amados? Que este estudo de Levítico possa abrir os teus olhos, o Espírito Santo possa falar profundamente no teu coração de como nós devemos ser santos, de como nós devemos agir em relação a todas essas ofertas, aos votos e aos dízimos e ao nosso comportamento. Bons estudos, amado.